findando o ano de 2017, mas surge uma pergunta: houve mais desastres naturais esse ano ou é uma impressão somente minha? Nós observamos pelos noticiários que no Caribe teve o furacão Irma, e logo que mataram mais de 60 pessoas, e logo em seguida nós tivemos o furacão Maria. No México também houve um terremoto de 7,1 graus que mataram mais de 248 pessoas, e logo em seguida um novo terremoto de 8,2 graus de magnitude que mataram cerca de 100 pessoas. Se virarmos e formos lá para a região do sul da Ásia, houve diversas inundações que mataram mais de 1000 pessoas, sobretudo em Bangladesh, Índia e Nepal. Se formos observar os estudiosos dessa área, eles dizem que sim, em 2017 a frequência e a intensidade, sobretudo de furacões, foi muito maior do que a média dos antigos anos. Então mostra que está aumentando, maximizando essa intensidade desses desequilíbrios, desses desastres da natureza. Os estudiosos chegam à seguinte justificativa: que o aumento global na temperatura é que tem provocado esse desequilíbrio. Aumento nos oceanos, tudo isso tem contribuído para esse desequilíbrio na natureza. Mas eles não chegam a um consenso dessa justificativa. Existem algumas outras linhas de pensamento, mas eles têm a convicção, eles têm a certeza que esse número de desastres ele está aumentando significativamente. Eu gostaria de iniciar essa reflexão com a seguinte frase: a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Sim, todo homem tem a responsabilidade pelos fatos que estão acontecendo. É necessário de uma mudança imediata de hábitos, de costumes, de comportamentos que visam a preservar, sim, a natureza. Mas, na minha humilde opinião, o grande equívoco é desconectar a responsabilidade humana com aquele que criou toda a natureza, com aquele que é soberano, o único e verdadeiro Deus. Essa desconexão faz com que esses pesquisadores não consigam chegar a uma justificativa final, a um entendimento final de o porquê está acontecendo todo esse desequilíbrio e esse aumento progressivo a cada ano. Para contextualizar, eu gostaria de citar três versículos do Apocalipse. São eles o seguinte: Apocalipse 8:7, onde diz que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Ou seja, Deus toca na terra. Apocalipse 8:8, onde foi lançado no mar uma coisa como grande monte ardendo em fogo. Deus toca no mar. E Apocalipse 8:12, onde diz que foi ferida a terça parte do sol, da lua e também das estrelas. O que significa essa passagem em Apocalipse? Apocalipse é um livro que Cristo se revelou para João, ali na ilha de Patmos, onde na maioria dos acontecimentos volta para o tempo do fim. Então essas trombetas nesses três versículos de Apocalipse, no capítulo 8, significa um chamado de Cristo, um chamado de Deus para a humanidade. Mas o que é esse chamado? Nós podemos observar que Deus ele toca assim na terra, no mar e no sol. E é exatamente o que está acontecendo em nosso tempo e em nosso ano. Tanto a terra com o terremoto, tanto os mares com inundações, tanto o sol com esse aquecimento global estão sendo tocados. Não simplesmente pelo homem, mas sim pela vontade soberana de Deus. Mas por que Deus está tocando e permitindo que aconteça esse desequilíbrio na face da terra? Isto é sim um sinal do final do tempo, um sinal em que Cristo está voltando.
e é um chamado, uma mistura da ira de Deus com a sua misericórdia, ou seja, é uma trombeta que ainda há a possibilidade do arrependimento. O que Cristo está chamando a atenção para a humanidade, que nesse momento de confusão moral, de desequilíbrio de princípios, está se afastando cada vez mais de Deus, é Deus chamando para que volte, para que se arrependa, para que se incline para o único e verdadeiro Deus, porque o tempo do fim, o tempo do juízo final está chegando, a trombeta já está tocando. Em Marcos 8:27, Cristo perguntava aos discípulos o que a sociedade, o que aquelas pessoas dizem de mim. Eles já sabem por que eu estou aqui, quem sou eu. E os discípulos disseram o seguinte: ó Senhor, está uma grande confusão. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és profeta, mas eles não sabiam quem era Cristo e qual o propósito de Cristo. E é exatamente o que está acontecendo há 2000 anos à frente, ou seja, em 2017. A sociedade, no geral, na sua grande maioria, não sabe, não entende quem é Cristo. Apesar de andar com o nome de Cristo tatuado no braço, ou com uma cruz ou um crucifixo, apesar de 85% da população brasileira se declarar cristã, infelizmente, esse desequilíbrio é um chamado de Deus para que o povo possa se inclinar para Deus, para que possa entender o propósito de Cristo na face da terra. Cristo veio no mundo não para que nós tivéssemos ou tenhamos paz com o mundo, mas Cristo veio no mundo para trazer ao homem a paz com Deus. Essa é a verdadeiro propósito de Cristo por ter vindo, de trazer novamente a possibilidade da comunhão do homem com Deus. E a sociedade ainda não conseguiu, na sua maioria, entender esse propósito de Cristo. Ela está se desequilibrando da vontade de Deus, se afastando da palavra de Deus, deturpando a palavra e a vontade de Deus. E esse chamado, esse desequilíbrio na natureza é para que o povo se incline à vontade do único e verdadeiro Deus, que é adoração em espírito e em verdade, que é cumprir a sua palavra, os seus mandamentos com o íntimo, com a pureza do coração. Então Cristo, ele não quer que a sua igreja se incline para os princípios éticos do mundo, mas se incline para o princípio da verdade bíblica. Se a paz com o mundo interfere na nossa paz com Deus, nós devemos se afastar de todo aquele princípio moral, de toda aquela confusão moral que traz essa paz, essa comunhão, porque esse desequilíbrio na natureza mostra que o único e verdadeiro Deus, que Cristo, está voltando para buscar a sua noiva na face da terra. Então não é tempo mais da igreja brincar, é tempo da igreja se adornar com a santidade, porque Ele vem, Ele está vindo e tudo aponta para o único e verdadeiro Deus. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.